Bom dia então, pessoal, né? Dando continuidade aí ao nosso cronograma, né, da disciplina de urgências e emergências 1, né, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alfenas. Hoje nós vamos falar sobre uma intoxicação muito comum, né, em termos de prevalência também, nos pronto-atendimentos, nos setores de urgência e emergência. É uma intoxicação que realmente, a qual, aliás, melhor dizendo, os CEATOCs, né, os Centros de Intoxicação, eles são constantemente acionados, que é a intoxicação por praguicidas, tá certo? Existe uma prevalência grande, por quê? Por questões óbvias, né? Em primeiro lugar, que é um tipo de químico utilizado diuturnamente, principalmente aí nas lavouras, né? E é outra coisa que, dada a sua facilidade de obtenção, do ponto de vista de intoxicação não acidental, mas de intoxicação intencional, é o que vocês mais vão ver, né? As tentativas de suicídio com o uso dos praguicidas. Até porque, hoje em dia, a intoxicação acidental, né, a intoxicação relacionada ao trabalho, ao dia a dia, ela vem diminuindo de forma, graças a Deus, de forma bem progressiva, né, e marcante, exatamente em função das recomendações que o Ministério do Trabalho coloca, né, para poder proteger o indivíduo que está exposto a esse tipo de tóxico, tá certo? Quais são os principais praguicidas que nós vamos conversar, né, na aula de hoje e na aula da semana que vem? São os inibidores da colinesterase, tá? Dentre estes, os mais importantes são os carbamatos e os organofosforados, tá bom? Que é o que mais se utiliza aí no dia a dia. Nós temos aí os inseticidas piretroides, tá bom? Que também fazem parte dos praguicidas. Os piretroides, pessoal, são aqueles inseticidas que a gente tem aí no dia a dia, que a gente compra, né? Para matar barato em casa, matar traça, matar pernilongo. São aqueles normalmente em spray, tá bom? E as marcas são as mais variadas possíveis. Intoxicação por esses piretroides são um pouco menores hoje em dia. Os inseticidas organoclorados, que estão em extinção, tá bom? O seu uso, né? Como nós vamos aprender. E, finalmente, os herbicidas, dentre os quais destaca-se um aí que tem uma extrema toxicidade, que é o paraquat, tá bom? Hoje nós vamos aí nos ater principalmente aos inibidores da colinesterase, né? Os carbamatos e os organofosforados. Como eu falei, né, no início da nossa aula, as intoxicações, né, por praguicidas, tá certo? Elas ocorrem tanto no ambiente rural como no ambiente urbano, né? As circunstâncias mais comuns, né, são aquelas aonde envolvem intoxicações por crianças, quando existe a presença desses agentes no ambiente doméstico, seja na zona urbana ou na zona rural, e também os adultos, né, que geralmente, tá? Geralmente se expõem por meio de tentativas de suicídio, tá certo? E já, né, como foi falado, as exposições, as intoxicações decorrentes das exposições ocupacionais, né, e os eventuais acidentes que podem ocorrer, elas são em decorrência do uso inadequado destes produtos, tá certo? Quais são, então, os principais inibidores da colinesterase? Os carbamatos,
cuja composição química está aqui, no canto superior esquerdo do vídeo de você, e os organofosforados, né? Também estruturalmente aqui, a sua molécula, né? No canto inferior do vídeo, né? Lembrando aí que os organofosforados, eles possuem aí uma forte ligação do fósforo ao nitrogênio, ao oxigênio e à sulfidrila, tá bom? E, portanto, eles têm aí um mecanismo de ação do ponto de vista de praguicidas. Por que acontece, né, essa intoxicação? Então, assim, esses dois representantes, né, dos inibidores da colinesterase, os organofosforados e os carbamatos, possuem mecanismo de ação semelhante, tá bom? Esse mecanismo de ação vai estar, você vai ver principalmente que o cerne da questão da intoxicação vai estar relacionado aí principalmente a alterações do ponto de vista cardiocirculatório, sistema nervoso central e respiratório, tá? Eles são utilizados amplamente no controle de insetos, né? E outros parasitas, principalmente na sua finalidade agrícola, né? Tá bom? Eventualmente aí em ambientes domésticos, né? Quando o pessoal tem uma hortinha dentro de casa ou no sítio, né? Eventualmente do ponto de vista veterinário, para poder exatamente aí eliminar determinados ectoparasitas, como, por exemplo, o exemplo de ectoparasitas, os carrapatos, tá bom? Então, assim, o uso dentro do âmbito da veterinária também é grande. Atualmente, esse enunciado ele pode estar um pouquinho desatualizado, mas se tiver é muito pouco. Existem em torno de aproximadamente 29 princípios ativos de organofosforados no mercado, tá certo? E em torno de 14 tipos de carbamatos, tá? Ambos podem ser utilizados concomitantemente ou em formulações isoladas. Porém, o objetivo final, tá bom, destes praguicidas é único, né? É o que? É a eliminação e o controle de insetos e demais parasitas aí podem danificar as lavouras, principalmente, ou trazer algum comprometimento para a fisiologia de determinados animais domésticos aí, tá bom? Qual que é o cerne aí da questão do mecanismo de ação destes inibidores da colinesterase? Basicamente é o que, gente? Eles vão inibir na fenda sináptica, tá aqui, né? A fenda, a vesícula pré-sináptica, a fenda sináptica, né? O neurônio pós-sináptico. O que vai acontecer? Estes praguicidas, eles vão, né? Olhando aqui a ponteira do meu mouse, eles vão inibir quem? Exatamente a acetilcolinesterase, tá certo? Consequentemente, você vai ter uma persistência, um tempo maior na presença de acetilcolina, tá bom? Evitando exatamente a sua degradação nesta fenda. E, consequentemente, você vai ter aí alterações decorrentes dessa persistência. Basicamente, eles vão atuar em 3 sítios, né? Quando em atividade, no sentido da persistência da acetilcolinesterase, eles vão atuar nos receptores nicotínicos. Daí nós vamos aprender aqui no decorrer da aula, nós vamos ter sinais e sintomas nicotínicos, sinais e sintomas muscarínicos, tá certo? Eles vão atuar nos receptores nicotínicos. Aqui a gente tem uma esquematização do lado direito aqui do nosso vídeo. É um receptor nicotínico, tá? São canais do tipo iônico,
presentes na membrana plasmática de algumas células, divididos em receptores musculares, que estão localizados na junção neuromuscular esquelética, tá bom? Consequentemente, a manifestação nicotínica, como nós vamos ver, vai ser bem proeminente. Nós temos aí, ao nível ganglionar, que vão ser os responsáveis, né, esses receptores, pela transmissão nos gânglios simpáticos e parasimpáticos, e os receptores que se encontram no cérebro. Então, portanto, olha para você ver, com base nesse slide, a gente já vai começar a desenhar na cabeça o que seria, do ponto de vista clínico, a intoxicação por inibidores da colinesterase. Quer dizer, nós vamos ter aí, né, sintomatologia muscular, neuromuscular esquelética, em função dos receptores nicotínicos que estão presentes nessas células. Nós vamos ter manifestações do ponto de vista do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, porque eles também estão presentes nos gânglios, né? E manifestações ao nível de sistema nervoso central. Por quê? Porque existem esses receptores no cérebro. Então, o paciente vai ter essa exuberância de sintomatologia, tá bom? Bom, já os receptores muscarínicos, que vão ser responsáveis, né, pelas manifestações muscarínicas que nós vamos estudar adiante, né, eles são divididos principalmente em receptores muscarínicos M1, M3 e M5. E, basicamente, o que os receptores muscarínicos fazem? Eles são canais do tipo metabotrópicos, né? Ou seja, o que é um metabotrópico? Ele permite a ligação de ligantes químicos, aí, então, entra como um ligante químico o inibidor da colinesterase, né? Seja o carbamato ou seja o organofosforado, aos receptores muscarínicos, iniciando, então, uma cascata de reações, através da ligação com um tipo de uma proteína específica. Tá? Isso eu estou passando só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como acontece a ligação dos receptores nicotínicos e muscarínicos, tá bom? Então, o que acontece? O organofosforado ou o carbamato se liga ao receptor M1, M3 ou M5, que é o receptor muscarínico, que ele tem o quê? Uma capacidade metabotrópica. O que é uma capacidade metabotrópica? É a capacidade de se ligar aos receptores, iniciando uma cascata de reações quando ele se junta a uma determinada proteína, tá bom? Uma vez ligado a essa proteína, a sintomatologia e os efeitos, no caso muscarínicos, vão começar a acontecer, tá? Como nós vamos ver aí mais para frente. Ao fazer, tá? Ao fazer as ligações com seus respectivos receptores, tá bom? A acetilcolina, ela atua em diferentes locais, né? Na magnitude do corpo humano. Estas diferentes tipos de reações vão gerar o quê? Vão gerar diversas atividades distintas no corpo. Igual eu falei, quando existe a ligação nicotínica, o indivíduo ele vai apresentar o quê? Normalmente inidríase, ele chega para você inidriático, ele chega taquicárdico, ele chega com fraqueza muscular, por conta de quê? Por conta das 3 ligações que existem lá nos nicotínicos, né? Sistema nervoso central, sistema músculo esquelético e ganglionar, tá bom? Ele pode, por vezes, apresentar hipertensão arterial, ele pode, por vezes, apresentar hiperglicemia e ou fasciculações. Quando esses inibidores da colinesterase, organofosforados e carbamatos, se ligam
aos receptores metabotrópicos muscarínicos, o que o indivíduo vai apresentar para você? Qual é que é a característica do ponto de vista de apresentação clínica? Ele vai ter diarreia, tá? Ele vai ter micção exagerada, ele fica com miose pupilar, lembram lá da miose, da avaliação das pupilas, no estudo do coma? Ele pode se encontrar bradicárdico, ele pode ter uma broncorreia, né, um excesso de secreções, ele pode concomitantemente apresentar uma broncoconstricção, por vezes ele chega vomitando ou nauseado, então ele tem a emese, ele vai estar lacrimejando, ele vai ter uma cialorreia importante, tá? Ele vai estar suando demasiadamente. Então, é muito comum, vocês vão aprender, tá? Em determinado momento da vida profissional de vocês, diante de uma provável intoxicação aí por esses elementos, né? por essas substâncias, que normalmente a gente divide o indivíduo, ele chega com manifestações secas ou manifestações úmidas. Na maioria das vezes, quando ele chega com manifestações secas, ele tem o quê? Uma intoxicação nicotínica. Midríase, taquicardia, fraqueza, hipertensão, hiperglicemia, fasciculações. E quando ele está na fase úmida, que tem uma predominância muscarínica, tá certo? É o indivíduo que a gente chama de molhado. Por quê? A própria sintomatologia já nos mostra broncorreia, cialorreia, hipersecreção, sudorese excessiva. Então, são aí sintomas relacionados à intoxicação muscarínica, certo? E, por último, né, a gente sabe que isso pode acontecer em decorrência da presença de determinados receptores no nível do sistema nervoso central. Esse paciente pode ter um rebaixamento no Glasgow, um Glasgow de 14, 13, ele pode estar confuso, ele pode, por vezes, apresentar quadros convulsivos, tônico-clônicos generalizados, e ele pode se apresentar também, inclusive, em coma, né? No rebaixamento, aí, numa transição de estupor para coma, importante. Tá vendo? Por isso que é importante esse segmento de todas as aulas que eu estou passando para vocês. Tá? Bom, eis aí o cerne da nossa intoxicação. Eles não são inibidores da colinesterase? Pois é. O que é, então, a acetilcolinesterase? A acetilcolinesterase, também chamada de colinesterase de glóbulo vermelho, né, ou colinesterase verdadeira, eritrocitária, ou mais formalmente, acetilcolina acetilhidrolase, ela existe principalmente nas hemácias, tá? Nas sinapses, né? Nas fendas sinápticas e nos músculos estriados. Aí, mais uma vez, se você tem uma droga que inibe a acetilcolinesterase, como ela está presente principalmente nas terminações nervosas, nos músculos estriados e também nas hemácias, você vai ter o quê? Sintomatologia relacionada a esses sítios de existência da, né, acetilhidrolase, né, acetilcolina acetilhidrolase, ou mais comumente denominados de colinesterase. E existe também, tá bom? Existe também a pseudocolinesterase, tá? A pseudocolinesterase. Lembrando que tanto os carbamatos como os organofosforados, eles vão inibir ambas, tá certo? A pseudocolinesterase, também conhecida como colinesterase sérica ou butinilcolinesterase, ou mais formalmente acilcolina acilhidrolase. Gente, não precisa se preocupar com esses nomes, não. Basta que vocês coloquem acetilcolinesterase e pseudocolinesterase, que vocês saibam da existência das duas, está excelente.
tá? Elas existem principalmente no fígado, livres no plasma, no pâncreas, tá certo? E no intestino delgado. Mais uma vez, sintomatologia digestória exuberante. Intestino delgado, fígado e pâncreas. Quer dizer, você inibe a ação destas enzimas, o que vai acontecer? Como elas existem em grande quantidade na região digestória alta, do andar superior, fígado e pâncreas, e no abdômen como um todo, principalmente no intestino delgado, o indivíduo vai ter sintomatologia relacionada a isso. Tá bom? O que é importante no que diz respeito, e isso é muito pontual, tá? Prestem bem atenção nesse slide, isso faz parte, inclusive, de nortear o tratamento, né, posterior, uma vez identificado que o indivíduo verdadeiramente foi contaminado com esses inibidores. Quando você tem isso, mas como é que eu vou saber, professor, se foi carbamato ou se foi organofosforato? Na maioria das vezes, como eu já me reportei lá para vocês, quando eu conversei sobre intoxicação por medicamentos, quem traz o paciente, tá? Sejam os familiares, seja o médico do resgate, seja trabalhadores que estavam em conjunto, enfim. Normalmente eles encontram, né? Quando acidental, obviamente eles já vão trazer, olha, ele estava lá na lavoura, estava borrifando o café, o milho com essa substância. E não estava usando lá, por exemplo, os seus equipamentos de proteção individual. Ou se porventura ele foi vítima de uma autointoxicação na tentativa de um evento suicida, normalmente quem encontra traz também os rótulos. E no rótulo, na bula, tá certo? Existe a designação se aquele inibidor da colinesterase é um carbamato ou é um organofosforato. E isso é importante, porque quando é carbamato, no caso dos inseticidas carbamatos, a inibição, tá? A inibição da acetilcolinesterase, ela é reversível, ou seja, a enzima é rapidamente reativada e geralmente acontece em menos de 24 horas, tá? Então, normalmente você tem uma maneira de atuar diferente. Então, guardem bem. No caso dos inseticidas carbamatos, a inibição ela é reversível, a inibição da acetilcolinesterase ou da colinesterase, ou da pseudocolinesterase, e normalmente ela reverte, tá, essa inibição dentre aí as primeiras 24 horas. Já no caso das intoxicações, das exposições acidentais ou intencionais a inseticidas organofosforados, tá certo? Que também inibem essa enzima, essa inibição ela é muito estável, ela é muito forte, tá? E normalmente, né, quando comparado, é uma ligação quimicamente muito forte, mas muito estável. Normalmente, quando comparado à ligação do carbamato, tá? E essa enzima, por sua vez, ela pode, a reativação enzimática, ela pode levar até semanas, tá certo? Inclusive com picos de melhora e de piora. Então, a gente tem que ter, assim, um olhar um pouco mais cuidadoso, tá? Frente às intoxicações por estes inseticidas, né? Quando a gente tiver a certeza que foram organofosforados. Por quê? Se foi carbamato, ela é reversível. Na maioria das vezes, 24, 48 horas volta.
Se for inseticida organofosforado, normalmente vai demorar um pouco mais. Perfeito até aí? Tá? Às vezes até semanas, né? Aonde a reativação, né? Por que demora? Porque a reativação dessa enzima, ela depende da síntese de novas moléculas. Ou seja, o organismo tem que produzir novas moléculas de acetilcolinesterase. Tá bom? Já no caso da intoxicação por carbamatos, isso aí não acontece. Bom, então nós vimos aí, né, os tipos de inseticidas, vimos a classificação, a inibição, o sítio de ação, os principais receptores, nicotínicos, muscarínicos, vimos aí o paciente seco e o paciente úmido, né? Aprendemos que a intoxicação por carbamato ela pode ser reversível e mais rápida, que a intoxicação por organofosforado normalmente leva aí até semanas, porque novas moléculas vão ter que ser elaboradas, tá certo? Aí a gente passa, né, dentro da questão aí da intoxicação pelos praguicidas, a falar um pouco da farmacocinética e da farmacodinâmica, o famoso PK/PD, né? Pontualmente aí existe esse quadripé que é importante. Primeiro, os agrotóxicos inibidores da colinesterase, eles são bem absorvidos por todas as vias. Então, é muito fácil você se intoxicar. Via digestória, respiratória e dérmica. Por isso que vocês vão ver, é muito importante na hora que o paciente chega e ele tem a suspeição de intoxicação por organofosforato, você dê um banho nesse doente, remova toda a roupa, faça realmente, lembra lá de eliminação, desintoxicação, né? Descontaminação, que o banho é indicado em determinadas intoxicações exógenas, está aí um exemplo, né? E por que ele é muito bem absorvido pela via digestória, respiratória e dérmica? Porque ele tem uma alta lipossolubilidade. E tecido gorduroso existe em qualquer ponto, né, da constituição física do indivíduo. Eles são biotransformados por enzimas oxidases, tá certo? Hidrolases e transferases, principalmente no fígado. Por um mecanismo de hidrólise, eles são quebrados, né, no fígado através da radiação enzimática mediada por água, né, são oxidados e conjugados com a glutationa. Lembram da glutationa lá no cerne da intoxicação por paracetamol? Então, a glutationa também tem aqui esse efeito que é biotransformar esses organofosforados ou carbamatos. Uma vez absorvidos, eles são rapidamente distribuídos, né, para vários tecidos e órgãos, em função da alta lipossolubilidade que eu coloquei, né, ficam em maior concentração no fígado e nos rins, né. Outros organofosforados altamente lipofílicos, né, bem mais direcionados e específicos para a lavoura, eles se depositam no tecido adiposo e são liberados gradualmente durante vários dias após a exposição. Aí a gente se depara com um grande problema, né? Se numa intoxicação única por organofosforado, a gente sabe que nós vamos ter que esperar a formação de novas moléculas de acetilcolinesterase, imagine quando você tem a intoxicação por esses organofosforados de liberação lenta. Olha o tempo que esse indivíduo vai ter que ficar internado. Olha o tempo que esse indivíduo vai ter que ficar internado exatamente para poder eliminar tudo isso, né? Então, assim, o absenteísmo ocasionado pelas intoxicações acidentais, pelo uso inadvertido
e exposição a organofosforados e carbamatos é muito importante, né? E por último, tá bom? Entre esse quadripé, os organofosforados eles vão atravessar facilmente a barreira hematoencefálica, né? Sistema nervoso central. E o que nós temos lá no sistema nervoso central? Nós temos os receptores nicotínicos e muscarínicos, né? Consequentemente, olha aí a manifestação de coma ou de convulsões aparecendo, né? Quando de uma intoxicação importante por esses fármacos, né? Então, existe, né, principalmente por parte dos organofosforados, um pouco menos pelos carbamatos, as manifestações neurológicas, elas vão ser muito mais, guardem isso, muito mais proeminentes nas intoxicações por organofosforados, tá certo? Do que pelos carbamatos. Por quê? O carbamato, ele penetra a barreira hematoencefálica, só que de uma maneira um pouco mais lenta, de uma maneira menor, né? Então, isso é basicamente assim, o mais importante do ponto de vista de pontuação dos efeitos e ações da farmacocinética e da farmacodinâmica dos organofosforados e carbamatos. Bom, como nós vimos tudo aí, né, até agora, dentro da questão da fisiopatologia, da intoxicação pelos inibidores da colinesterase, nós vimos aí que, dependendo da exposição, nós vamos ter aí sintomatologia aguda e tardia, por conta exatamente da degradação da acetilcolinesterase, né? Entre as manifestações, né, sejam elas aguda ou tardia, nas agudas, o que é importante a gente guardar? Tá? Que é a maneira como o doente vai chegar para vocês. São as mesmas, é a síndrome seca, a síndrome úmida e as manifestações centrais. Ou seja, muscarínico, nicotínico, central. Muscarínica, salivação, sudorese, lacrimejamento, hipersecreção brônquica, bradicardia, miose, vômitos e diarreia. Indivíduo úmido, indivíduo molhado, muscarínico, M de molhado, guarda isso. Síndrome úmida, muscarínico, M de molhado, tá certo? Cianorreia, broncorreia, hipersecreção, sudorese, né? Manifestações nicotínicas. Nicotínicas lembra o quê? Lembra cigarro. Cigarro lembra o quê? Lembra fogo. Fogo lembra o quê? Seco, tá certo? Nicotínicos. Taquicardia, hipertensão, midríase, né? As pupilonas desse tamanho, tá certo? Fasciculações, fraqueza muscular, hiporreflexia, inclusive evoluindo para a paralisia dos músculos respiratórios, certo? E, por último, as manifestações centrais. Agitação, labilidade emocional, dores de cabeça intensas, tonturas, vertigens, Glasgow rebaixado, confusão mental, ataxia, né, que são os movimentos incoordenados, convulsões e coma. Então, assim, é uma miríade, né, de sintomas e sinais que esses pacientes podem realmente se apresentar no momento. E, como eu disse, invariavelmente, eles chegam, quem traz já chega com, normalmente, a bula deste tóxico, né? E aí vocês vão basicamente classificar e, obviamente, tratar, né, as consequências das manifestações, sejam elas
muscarínicas ou nicotínicas ou centrais, que podem estar colocando esse indivíduo em risco iminente de vida, de morte. Tá bom? As desordens psiquiátricas, tá bom? Principalmente em quem? Nos usuários ou nas pessoas expostas a organofosforado. Por quê? Nós vimos lá na PKPD que os organofosforados eles têm uma facilidade maior para atravessar a barreira hematoencefálica. Tá? Essas desordens, elas vão desde manifestações inespecíficas, como um indivíduo embotado, sonolento, tá certo? Por vezes um pouco ansioso, mimetizando aí talvez um quadro delirante, agudo, hipoativo ou hiperativo, alterações na memória, tá? Até manifestações graves, como delírios bem marcantes, hiperativos de agressividade e alucinação. Normalmente, passado essas desordens neuropsiquiátricas iniciais, mais comumente vistas nas intoxicações por organofosforados, nós vamos tocar síndromes intermediárias. Elas vão aparecer aí, às vezes o indivíduo chega e ele não tem essa sintomatologia, né? Mas ele, de repente ele foi exposto ou se autocontaminou com um organofosforado de liberação lenta. E por que organofosforado? Porque ele passa mais a barreira hematoencefálica. Então, consequentemente, os efeitos aí neuropsiquiátricos vão ser muito mais evidentes, né? E aí ela vai aparecer. Às vezes ele chega tranquilo, sem nenhuma alteração nesse sentido, e acaba, às vezes, desenvolvendo 24, 96 horas após essa sintomatologia. Quer dizer, mais um alerta para a gente pensar na questão aí exatamente da intoxicação por organofosforado de liberação lenta. E 7 a 21 dias após a exposição, por conta da presença dos receptores nas fibras musculares esqueléticas, tá certo? E isso, né, com ampla distribuição, esse indivíduo pode apresentar polineuropatias, né? Fraqueza muscular, polineuropatia do dente crítico, né? De 7 a 21 dias após a exposição. Então, vocês vejam a magnitude de consequência que existe frente à intoxicação, né? Por estas drogas, né? Seja do ponto de vista aí de erro ocupacional, quando não se utiliza de forma adequada os equipamentos de proteção individual, seja na tentativa do suicídio, né? Professor, Oi. eu fiquei com uma dúvida na sintomatologia aguda. O paciente ele vai apresentar uma coisa ou outra, ou tem uma evolução assim do Não, quadro? ele pode, como é que se chama? Betânia. Betânia. Ele pode apresentar, Betânia, tudo. Por que que ele pode apresentar esses sintomas todos? E, aliás, é o que mais acontece, né? Por conta da ampla distribuição desses receptores, como nós aprendemos aí no começo da aula. Você tem muito receptor muscarínico, muito receptor nicotínico, né? Entendeu? E amplamente distribuído. Então, ele pode, por exemplo, chegar, o que é mais comum, inclusive, tá? Dada a experiência que a gente tem. Normalmente, eles chegam bradicárdicos, mióticos, eles chegam aí, às vezes, com fraqueza muscular, quase entrando num quadro de insuficiência respiratória e hiporreflexia. E dependendo se foi, por exemplo, se foi carbamato, normalmente com menos sintomatologia do sistema nervoso central. E quando for organofosforado, na maioria das vezes com mais sintomatologia. Então, assim, não existe uma predileção, digamos assim, no sentido de preferência de sintomas. São universais.
são Entendi. variáveis, tá certo? Entendi. É que alguns sintomas, eles são opostos, né? Então, assim, tipo, bradicardia e taquicardia. Exatamente. Aí eu fiquei na dúvida se tinha Mas por essa, quê? essa Então, evolução. mas por que, Betânia, que são opostos? Porque são exatamente nicotínicos e muscarínicos. Uns vão ter Sim, um efeito muito mais no sistema nervoso autônomo simpático e o outro muito mais parasimpático. Então, realmente existe esse antagonismo, tá certo? De sintomatologia. E aí, o que você vai fazer com base nesse slide aqui agora que a gente vai falar? Você vai, se ele tem uma predominância de sintomatologia, por exemplo, nicotínica, você vai tratar aqueles sintomas nicotínicos. Se ele tem uma predominância muscarínica, você vai atuar de forma mais incisiva nos muscarínicos, entendeu? Ou seja, aí vai o feeling clínico da avaliação à beira de leito, do que pode estar levando aquele doente a, por exemplo, um quadro de gravidade maior, nas próximas 24, 48 horas. Então, você atua nesse sentido, tá? Na maioria obrigada. das vezes, na maioria das vezes, dentre as medidas de suporte, todos vocês estão carecas de saber. Monitor, oxigênio, veia, sala de emergência, equipe de enfermagem treinada, medicação disponível, né? Laboratório, exames radiológicos. Nós vamos. Chegou uma possível intoxicação, para a gente poder realmente determinar. Às vezes ele chega com todos esses sintomas, né, e sinais, mas sem, por exemplo, a bula do inseticida ou do herbicida. Você pode dosar a atividade da colinesterase laboratorialmente para ver se ela está sendo, se ela está aumentada ou diminuída, né? E, consequentemente, se ela tiver, né, de uma maneira aí diminuída, significa que esse indivíduo provavelmente está sendo contaminado, né? Foi contaminado, e fazer, às vezes, o diagnóstico diferencial, porque existem alguns medicamentos, tá bom? Principalmente nos portadores, tá? Guardem isso. Pacientes portadores, principalmente de Alzheimer, então os idosos, né, os mais idosos, e os pacientes portadores de miastenia graves, eles vão estudar isso, né, no quarto, quinto ano. Eles fazem uso de medicamentos anticolinesterásicos, que eles trazem um benefício aí no desfecho da evolução dessas doenças. E, às vezes, esses pacientes, eles não são expostos aos inibidores da colinesterase, do tipo herbicidas, mas são expostos, eles são acometidos pela ação de medicamentos anticolinesterásicos, que por um motivo ou por outro, excesso de dose, insuficiência renal, enfim, uso inadvertido, eles vão chegar no pronto atendimento com sintomatologia muscarínica ou nicotínica, tá bom? As medidas de suporte, então, que eu já coloquei para todos, né? Que a gente já sabe, eu não vou ficar aqui repetindo, tá bom? E o que nós vamos fazer com o paciente? A primeira coisa, descontaminação cutânea, né? Lembrar que nós, né, enquanto assistentes da saúde, devemos nos também proteger. Então, quer dizer, capote, luva, máscara, gorro, né? Porque ele, devido à alta, o que é lipossolubilidade, ele também, só de você encostar nesse paciente, você pode se contaminar, né? E a exposição prolongada, às vezes 1 hora, 2 horas, você vai lá, o paciente está rebaixado, você está entubando, você está massageando, enchendo PCR, enfim, você acaba se contaminando. Então, lembrar que vocês têm que se cuidar, né? Você vai, quando possível, lavar imediatamente esse paciente com água e sabão. Tanto é que vocês vão ver que, na maioria, isso, inclusive, é uma normativa, né, de uma regulamentação, de uma RDC da Anvisa, que faz com que todo pronto atendimento tenha disponível um chuveiro ou
uma duchinha higiênica, né? Com água morna para a gente poder lavar esses pacientes. Retiramos as roupas dele, cortamos de forma adequada, né? Lava cabelo, lava unha, prega cutânea, né? E se precisar, a gente repete esse banho, né? Para poder realmente fazer uma descontaminação cutânea efetiva várias vezes. Depois que nós fizemos a descontaminação, ou concomitantemente, quando nós estamos fazendo a descontaminação cutânea, nós vamos fazer a descontaminação do trato gastrointestinal. A descontaminação do trato gastrointestinal, gente, basicamente é lavagem gástrica. Vocês já sabem a técnica e o uso de carvão ativado, que vai o quê? Diminuir a circulação e a reabsorção intrahepática dos tóxicos, né, de um modo geral. Nós vamos fazer isso quando a gente tiver certeza que o indivíduo, por exemplo, foi uma tentativa de suicídio, né? Quando realmente você tem grandes evidências. Caso contrário, se foi uma exposição acidental, né, às vezes ele estava lá na lavoura, borrifando lá o inseticida e estava calor, isso é muito comum, vocês vão ver. Às vezes os trabalhadores rurais, por mais que você ofereça a roupa de proteção, eles acabam não usando, porque realmente, né, é um calor danado, né? Sei lá, no solão de meio-dia, de 38 graus, você todo paramentado daquele jeito. Então, às vezes, eles acabam relaxando no uso. Aí, quando é só descontaminação, a contaminação cutânea, normalmente você não precisa fazer a descontaminação gastrointestinal. Mas se existem fortes evidências, ou na dúvida, você faz a lavagem gástrica, soro fisiológico morno, né? Decúbito lateral esquerdo, cabeceira em 30 graus, tá certo? E depois utiliza o carvão ativado. Bom, qual que é o principal antídoto de uso obrigatório, né? Para aí o tratamento das contaminações com inibidores da colinesterase, dentre estes, os organofosforados e os carbamatos. É a atropina. Tá? É fundamental o uso da atropina, do sulfato de atropina. Ela tem apresentações de 0,25, 0,5 e 1 miligrama. Na maioria das vezes, nós temos nos hospitais a apresentação de 0,25 miligramas. Existe toda uma formulação e uma dose, né, de atropina que deve ser feita, tá? Que aí não é motivo aqui da nossa discussão, mas vocês têm obrigação de saber. Vocês têm a obrigação de saber que o antídoto para as intoxicações por carbamatos e organofosforados é a atropina. Por quê? A atropina é um alcaloide derivado da planta Atropa belladonna, tá? Que é a erva moura mortal. Como que ela vai atuar? Por que ela vai ser um antídoto a essas intoxicações? Ela vai competir, olha aqui o desenho do lado esquerdo, a atropina aqui, ó, a chave fechadura. Ela compete de forma reversível com quem? Com a acetilcolina, tá? Então, ela vai lá, ela se liga aqui, tá? Então, concentrações elevadas de atropina, daí a necessidade, por isso que eu falei, que a posologia utilizada aí é uma posologia alta, tá? E por um período de tempo mais prolongado, mas vocês não precisam saber agora, tá bom? Mas tem que saber que a atropina é um antídoto. Elas vão, quando em doses altas, se tem uma quantidade grande de atropina, ela vai o quê? Ela vai competir, vai se ligar, né? Vai bloquear a acetilcolina, a entrada da acetilcolina nas sinapses ganglionares, na fenda, lembra lá do primeiro slide, lá segundo slide? E isso aqui vai evitar o quê?
vai antagonizar a ação da acetilcolina, principalmente aonde? No sistema nervoso central. Tá? Então, as manifestações neurológicas, né, e algumas manifestações muscarínicas, elas vão ser bem inibidas com o uso da atropina, tá bom? Existe também, tá, uma outra droga, né, que a gente chama, é difícil de encontrar, tá certo? Mas, assim, eu estou colocando para vocês, porque às vezes pode ser aí questão de residência médica, né? Que são as oxinas, né? Que é um outro antídoto. Ele é obtido, né? Quimicamente, o principal representante, o nome comercial desta oxímica é o Contration, né? Tem muito nos Estados Unidos. No Brasil tem pouco, é um medicamento caro. E ele faz o quê? Ele vai inibir, né, o mecanismo de inibição, né? Ele reativa a acetilcolinesterase, recuperando ela, né? E diminuindo o envelhecimento da acetilcolinesterase, tá? Então, assim, uma droga. Qual é a vantagem do Contration, da oxima, da pralidoxima, né, em relação aí à atropina? É que ela consegue recuperar, né? Ela diminui o tempo de envelhecimento. Então, naquelas intoxicações por carbamatos, voltando lá na farmacocinética, na farmacodinâmica, né? Aquelas intoxicações por carbamato que existe um bloqueio parcial, né? Por 24, 48 horas normalmente volta. Quando você tem certeza que o indivíduo se contaminou com carbamato, você pode usar o Contration, que ao invés de você esperar 24, 48 horas aí para reativação da acetilcolinesterase, né? Ela se recupera desse envelhecimento mais rápido, né? Ela se recupera aí, às vezes, com questões de 6, 8 horas, você já tem de novo um nível sério que você pode dosar, né? Através da dosagem da acetilcolinesterase, existem marcadores bioquímicos para isso. Você vai ver que o indivíduo já está com uma quantidade de acetilcolinesterase adequada. Então, essa seria também uma segunda droga, tá? Do ponto de vista aí de antídoto. E, né, gente, para terminar, né? Aqui alguns sintomas, né? Um desenho aí do Netter, tá bom? Aonde você vai ter aí as bradicardias, que ela está atuando no músculo estriado esquelético. Você pode ter as mioses, ou indivíduo aqui sudoreico, cialorreico, tá certo? Tossino, uma hipersecreção brônquica aqui, ó. Os alvéolos cheios de líquidos, ele tossindo, esse paciente tremendo ou fasciculando. Essa, né, como a própria Betânia me perguntou e eu coloquei, é a maioria aí dos sintomas e sinais aos quais nós vamos aí nos deparar, né, com o paciente aí acometido por essas intoxicações. Bom, as medidas de suporte, só para fortalecer a nossa conversa. Elas vão evitar ou reduzir a absorção, então está lá o banho, a remoção das roupas contaminadas, a lavagem gástrica se ingerido. Se o paciente estiver convulsionando ou estiver com depressão ventilatória, aí a respiração artificial, bolsa válvula máscara, né? Às vezes aí um dispositivo supraglótico aí, como uma cânula laríngea, né? E o tratamento farmacológico com a atropina, como eu já disse, né? Que ela vai antagonizar, né? Normalmente a dose está aí, mas não precisa se preocupar com isso. E existem outros esquemas muito melhores que esse, inclusive, mas agora não é o momento.
vocês só devem saber, ou a pralidoxina, que vai atuar na questão aí na diminuição do envelhecimento, reduzindo o bloqueio da placa neural, tá bom? Então, esse é o tratamento padrão. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa primeira aula de praguicidas, tá? Fico aí à disposição para esclarecimento de dúvidas e espero que a aula tenha sido proveitosa aí, principalmente por conta de um tema bem prevalente.